Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Na nossa casa possui muitas atividades do nosso grupo, da nossa comunidade do WhatsApp. E quem está nos assistindo pode entrar na nossa comunidade e verificar muito mais assuntos, inclusive biografias, que é importante a gente conhecer quem é quem na doutrina espírita. O contato da nossa casa e para participar da nossa comunidade do WhatsApp é o código de área 13 98130 8408. E peça aos seus amigos para se inscreverem no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas no nosso canal no YouTube, mais divulgação da doutrina espírita. E segundo o Espírito da Verdade nos diz, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E quanto mais pessoas conscientes do Espiritismo, mais pessoas conscientes de si mesmo na sociedade, porque somos todos espíritos. E no rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade, pode nos ajudar na manutenção da nossa casa e nas nossas obras assistenciais. E também tem muito estudo na nossa casa, presencialmente e através do nosso canal de YouTube. Se instrua, aprenda sobre si mesmo. E hoje falaremos sobre o seguinte tema: quantidade ou qualidade? O que é importante para a vida da gente? Tem muitas pessoas que acham que a quantidade é fundamental. Ela chega no ambiente e fala, nossa, está vazio. Ela não está preocupada com o conteúdo do ambiente, ela está preocupada com os outros. Se tem mais gente, se não tem, se tem muitas pessoas, se não tem. E a doutrina espírita nos ensina que nós não temos que nos preocupar com quantidade, porque senão as casas espíritas seriam enormes, grandes. Não são, tem algumas que são, porque tem a capacidade de abranger muito mais pessoas, mas a maioria das casas espíritas são pequenas, porque poucos são escolhidos e muitos são chamados, porque poucos despertam. São poucas pessoas que despertam para a vida, e essas pessoas que despertam, como sendo poucas, vão num lugar menor. Então eu não tenho necessidade de ter muitas pessoas ao meu lado para aprender aquilo ou ouvir aquilo que é dirigido a mim. Eu não tenho necessidade de ter uma casa cheia de gente, com pessoas emanando pensamentos e sintonias em outra vibração, ou até mesmo não estando nem aí com o que está sendo falado e só esperando a parte do passe, a parte do milagre, que isso não acontece. O passe que nós falamos e que na doutrina espírita não tem nada a ver, porque o que o Kardec nos traz é o magnetismo. O magnetismo, ele só funciona quando nós estamos nos modificando por dentro, através da transformação moral. E nós só conseguimos a transformação moral quando nós somos auxiliados por alguém que nos fala sobre ela. É um estudo na casa espírita, é uma palestra na casa espírita. Portanto, eu tenho que estar tranquilo e sintonizado naquilo que é importante para mim. Se o outro não quer escutar, é uma vibração, é um problema, é uma livre escolha da pessoa. Se as outras pessoas preferem estar em outro lugar, que nem nós aqui estamos numa cidade praiana, outras pessoas preferem estar na praia a essa hora, ou estar no shopping, ou estar passeando, e alguns poucos preferem estar aqui, outros preferem estar num bar, outros preferem estar em outro lugar, cada um de acordo com a sua sintonia e cada um de acordo com o seu processo evolutivo. E quando eu tenho essa consciência, eu não me preocupo com quantidade, e sim com a qualidade. O que está sendo falado tem alguma coisa a ver comigo? Pode me acrescentar alguma mudança para melhor na minha existência? Pode ser alguma coisa útil na minha evolução espiritual e moral? Pode ser alguma coisa que me esclareça de alguma situação que eu estou passando e não tenho o esclarecimento adequado porque eu nunca ouvi o outro lado? Porque eu só penso num lado só das coisas? Então, é importante que nós tenhamos esses questionamentos, ao invés de nos preocuparmos
com quantidade. É a mesma coisa aquela pessoa, ela vai em diversas casas espíritas, não se resolve nenhuma, porque ela não cria laço, não cria sintonia com a casa espírita. E não adianta eu ficar tomando passe uma vez por semana numa casa espírita diferente. Ou magnetismo, que é o caso da nossa casa. Tem casas que trabalham com passe, que é a simples imposição de mão no chakra coronário, e tem casas, poucas como a nossa, que trabalham com magnetismo, que trabalha todos os campos de força, como Kardec nos ensina. Então, não adianta eu ficar em várias casas para receber uma coisa que eu não estou nem entendendo o que eu estou recebendo, e a pessoa, às vezes, que está me aplicando, também não sabe o que está me aplicando. Porque eu preciso ter um certo conhecimento do que eu estou recebendo, saber administrar aquela energia que um outro ser encarnado, junto com o desencarnado, está passando para mim, e depois eu saber administrar isso ao longo da minha semana, para novamente chegar na próxima semana e receber novamente o magnetismo, ou o passe, né? Que é o mais simples do magnetismo, que é só a imposição de mãos no único chakra, no único ponto de força. Então eu vou tendo mais consciência de que não adianta eu receber muitos passes. O que adianta é eu ter o estudo adequado, o conhecimento adequado, é eu fazer uma vez por semana o meu evangelho no lar, com qualidade. É a mesma coisa aquela pessoa que está toda hora rezando o Pai Nosso. Ela está tão automatizada no Pai Nosso que ela fala de uma maneira que ela nem percebe onde o Pai está. Ela não sabe nem o que está acontecendo. E forma uma coisa automática que ela não se percebe, não degusta as palavras, e é a mesma coisa que nada. Por isso a gente tem que fazer poucas coisas e com qualidade. Por isso não importa, aquela música do Roberto Carlos que ele gravou na década de 70 é muito bonita, muito boa, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Mas não é essa a qualidade da vida. Você tendo 2, 3 já é o suficiente. É aquela pessoa que na hora da necessidade vão te socorrer, vão te amparar, vão te dar o ombro amigo na hora que você precisa, porque 1 milhão de amigos é esse pessoal que tem conta no Facebook e nas redes sociais. Tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, mas na hora que ele está com dor, ninguém ajuda ele. Ninguém nem sabe onde ele mora. Ninguém sabe nada da vida dele. Ninguém colabora com nada para a existência moral e intelectual da vida dele. Ninguém ameniza a dor que ele traz no coração. É simplesmente para amostragem numérica que ele tem milhões de seguidores ou milhões de amigos, mas na verdade não tem amigo nenhum. São pessoas que vivem de redes sociais e esquecem da verdadeira rede, que é a rede afetiva, do encontro do corpo com o corpo, do encontro, do aperto de mão, do abraço, do olhar no olho, do sorriso, da confraternização, de estar juntos e conversar entre si. Mas as pessoas vivem nesses mundos da informática, que é útil, foi criada para nos ajudar, mas nós os deixamos absorver como a matéria. Deus cria espírito e matéria, como nós estamos estudando na Revista Espírita, né? Vários tipos de espíritos, não apenas espíritos humanos, né? A gente fala, nossa, mas que espírito que não é humano? Você não convive com os seus animais? Os seus animais também são espíritos, só que não são humanos. E na Revista Espírita você encontra outras classificações de espíritos, que também não estão na categoria humana, porque a gente acha que a categoria humana é o top da sociedade. A gente fala para a pessoa ser humano. E ser humano o que é? É ser egoísta, é pensar em si só, é pensar só nos seus, é não pensar no seu semelhante, é ter sentimentos de propriedade sobre o outro, é achar que o outro é menor do que si, e são sentimentos humanos. É mágoa, rancor, ódio, inveja, são sentimentos humanos. Quando nós formos deixando de ser humanos, nós vamos deixar de ter esses sentimentos. Por isso é importante que nós galguemos a nossa evolução quanto mais antes, para deixarmos essa categoria humana que necessita da reencarnação. E depois, quando nós atingirmos uma esfera mais elevada, nós não precisaremos mais reencarnar.
Nós estamos já como espíritos puros, que não pertencem mais à classe humana. Mas enquanto eu estou humano, eu estou com sentimentos humanos. Então não é certo eu falar eu erro porque eu sou humano. É eu erro porque eu ainda sou humano. Quando eu deixar de ter sentimentos humanos, como Deus não os tem, e a gente coloca como se ele tivesse, como se ele fosse bravo, castigador, como se ele fosse uma pessoa que cruel, que vai e defende um em detrimento do outro, como aquela pessoa que chega, o time vai jogar bola, aí o time fala para Deus ajudar ele a ganhar. Aí se ele ganha, fala, não, Deus ajudou meu time, quer dizer, Deus só gosta do time dele, do outro time não gosta. O atleta, Deus me ajudou a ganhar essa competição, os outros que competiram, Deus não gosta, só gosta de você. Então essa mania de nós colocarmos Deus como pessoas humanas vai fazendo com que nós também nos desqualifiquemos como pessoa. Porque Deus não tem esses sentimentos humanos, de preferência, de gostar mais de um ou mais de outro, ou de sentimento de mágoa. Tanto é que ele não se magoa com a gente e muito menos vai nos castigar. Quem nos castiga somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que fazemos más escolhas na nossa existência. E nós, sabendo disso, nós vamos vivendo melhor. Então, sabendo viver melhor, eu vou escolhendo o melhor. Eu vou sabendo que a quantidade não tem nada a ver com qualidade. Não adianta eu querer participar de um grupo de estudos com mais de 100 pessoas e as pessoas do meu lado fazendo um tititi, conversando, desviando o assunto ou perguntando coisas que não tem nada a ver com o aprendizado teórico que eu estou tendo. É melhor ter poucas pessoas, mas que entendam aquilo que eu estou passando, que entendam aquilo que está sendo estudado. Então, a quantidade não tem nada a ver com qualidade. E nós queremos muito ao mesmo tempo. Eu tenho problemas, às vezes, transcendentais, que eu trago de encarnações remotas e quero resolver tudo numa tacada só, numa única encarnação. Aí depois eu falo, aquela casa espírita não é boa. Eu chego numa casa espírita, não importa se é essa ou qualquer outra, e fico uma semana, 2 semanas, não resolveu meu problema, eu vou para outra. E assim eu vou pulando de casa espírita em casa espírita, até eu ter consciência de que não é a casa espírita que vai modificar a minha jornada. Sou eu que me modifico. A partir do momento que eu permito que os ensinamentos que a casa espírita nos dá entre dentro de mim e eu os compreenda. E aí eu vou me transformando e vou me modificando. É como essa história que eu vou recontar aqui na nossa casa, né? Que aconteceu, talvez seja verídico ou não, mas Divaldo conta essa história. Tinha uma sogra que teve um filho, né? Uma mulher teve um filho, um único filho. E esse filho casou com uma moça. E a sogra, desde o começo do namoro, não gostava da nora. Mas o filho, depois de ter algum problema financeiro, teve que morar com a mãe e levou a esposa. E a sogra começava a implicar com a nora constantemente. Todos os dias implicando com a nora. E a nora pegou raiva, ódio da sogra, a ponto de desejar a morte da sogra. E a nora, querendo que a sogra sumisse da vida dela, procura uma amiga. E uma amiga, vendo o desespero dela e sabendo que ela poderia fazer alguma coisa que poderia se arrepender depois, sabiamente falou, olha, eu vou te dar o endereço de um sábio, você procura aquele sábio que ele vai te orientar a como você acabar com a sua sogra. Ela ficou toda animada, a nora, e correu em direção ao sábio. E chegou lá no sábio, explicou a situação e falou, olha, minha nora fica no meu pé o tempo todo, tudo que eu faço ela me critica, ela me deprime o tempo todo, ela me humilha constantemente e eu quero acabar com ela. O sábio, como todo sábio, foi lá, falou, aguarda um momentinho, foi lá, como aqui na nossa casa, cheio de plantas lá no fundo, foi lá. Não era a Márcia que cuidava lá, era só o sábio que cuidava lá, que está cheio de plantas lá no fundo. Pegava lá as plantas, chegou umas plantas e deu para a nora e falou, olha, faça chá diariamente para sua nora, para sua sogra, né? E toda vez que ela tomar o chá, tenha certeza que dentro de 4 meses ela vai morrer. Você vai estar matando ela aos poucos. Mas faça uma coisa, para ninguém descobrir que você está matando ela, se modifique. Trate-a bem. Toda vez que ela te tratar mal, trate-a com carinho, com amor, com delicadeza,
que aí você vai estar disfarçando para os outros e quando ela morrer você está fora de qualquer investigação. E ela muito sabiamente saiu correndo, já deu o chá logo para a sogra. Olha, sogra, eu fiz esse chazinho para você. E a sogra continuou no dia a dia, às vezes até tratando mal a nora. E a nora continuando dando chá. Aí de repente aconteceu alguma coisa com ela e a sogra foi ampará-la. Ela falou, nossa, minha sogra mudou, né? Que bacana. Mas mesmo assim, por via das dúvidas, continuou dando chá, porque era melhor ser a sogra do que com a sogra. Aí, de repente, desencarna um parente distante dessa nora, e essa nora se vê sozinha, sem ninguém. E ela precisa de um colo para chorar. O marido estava trabalhando, a única pessoa que estava em casa era a sogra, e a sogra afaga a nora, coloca ela entre os joelhos e acaricia seus cabelos. E a nora falou, nossa, como ela mudou, como ela está gentil comigo, e foi continuando dando chá. E aconteceu outras situações que a sogra começou a tratar bem a nora. Aí chegou no 3º mês, 3 meses e meio, faltando meio mês para a sogra morrer, ela bateu um desespero na nora e ela saiu correndo para o sábio. Falou, sábio, o que eu faço? Eu descobri que a sogra é minha única família. Eu não tenho mais ninguém. Como é que eu faço para reverter essa situação desses 3 meses e meio de veneno que eu dei para minha sogra? O sábio olhou para ela, deu um sorriso e falou, eu não te dei veneno. O que eu te dei foi um fortificante para você dar para sua sogra, para que ela tenha saúde e consiga viver muito mais. O que eu dei foi a você a oportunidade de se transformar e mostrar o seu lado bom para sua sogra. E automaticamente, você mostrando o seu lado bom para sua sogra, ela, por sua vez, mostraria o lado bom dela para você. E foi isso que aconteceu. Isso é uma lição de vida que nós espíritas devemos ter. Muitas vezes as pessoas chegam para nós de uma maneira agressiva, ou de uma maneira até que coloca certo receio na gente, na postura dela. Mas se nós formos tratar essa pessoa com a delicadeza que a vida e o entendimento da maturidade espiritual nos ensina, porque maturidade não está na idade do corpo físico, maturidade está na maturidade do espírito em si, porque o espírito não tem idade, quem tem idade é o corpo físico. Então nós vamos tratar essa pessoa que está com agressividade de uma maneira dócil. E praticamente, literalmente, né, sem ser agressivo, nós quebramos essa maldade no meio. Porque a pessoa fica sem ação. Porque uma pessoa que nos ataca, ela está esperando muitas vezes uma reação da nossa parte para ela ir para o confronto. Porque é o único jeito dela extravasar. Agora, se ela não consegue encontrar em nós a resistência necessária que ela está aguardando, ela se sente fraca. Ela não tem para onde ir. É como Gandhi falava, né? Que ele não era contra a agressividade, porque quem é contra também age de maneira agressiva. Ele só não pregava a agressividade. Porque quem é contra se coloca contra alguma coisa e se coloca de uma maneira agressiva contra aquela coisa. É isso que ele queria dizer. Mas ele simplesmente não permitia que a agressividade se tornasse parte da existência dele. E Gandhi foi um grande mestre dos hindus e foi uma das pessoas que mais entendeu Jesus, ao contrário dos cristãos de todas as outras crenças. Porque, fazendo um parênteses, na Índia, quando estava sendo colonizada pelos ingleses, os ingleses tratavam mal os hindus. E andavam sempre com um livrinho embaixo do braço e um terço na mão. E Gandhi ficava olhando aquele livro e falava, será que aquele livro tem tanta maldade assim que faz esse povo ser tão agressivo e tão miserável com os povos que eles colonizam? Aí de repente ele conseguiu uma cópia desse livro e leu, e era a Bíblia, e leu bem na parte do Sermão da Montanha. E Gandhi proferiu a seguinte palavra, se acabassem todos os livros da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada.
Então, é essa agressividade que nós temos que nos não permitir sermos envolvidos, mas também não precisamos nos colocar contra de maneira agressiva. Eu não posso combater o mal com o mal, já nos ensina Jesus. E com essa situação, voltando à história da nora e da sogra, nos mostra que a intenção de nós agirmos no bem, enquanto o outro age no mal, quebra a pessoa. É que nem as casas espíritas. Chico Xavier, Divaldo, nós da nossa casa espírita, quantas situações negativas a espiritualidade que não quer o progresso nos impõe para atrapalhar o trabalho, para atrapalhar a situação. Mas se nós estamos serenos e tranquilos, aquelas pessoas se sentem tão bobas no mal que fazem que acabam abandonando. É como no caso da obsessão, né? Obsessão o que é? É um espírito em desequilíbrio, encarnado ou desencarnado, que se aproxima da gente pelas nossas imperfeições. E ele vai transmitindo seus valores e seus conceitos através da sua fala quando está encarnado, ou através do seu pensamento quando está desencarnado, tentando nos manipular. Se nós estamos tranquilos em outro patamar, ele vê que não tem ressonância, ele vai embora. É assim que acontece também com criança birrenta, né? Aquela criança fica chorona, birrenta, que não quer nada, que fica só fazendo manha. Se você ignora, logo logo ele para. E assim são as pessoas más. Se a gente fica ignorando essas pessoas, no bom sentido, claro que elas vão se esvair no mal, porque o mal não só é um mal porque sabe que mexe com os nossos valores. Quando o mal não mexer com nossos valores, ele deixa de ser mal, porque ele não vai encontrar ressonância em nós. É a mesma coisa aquela pessoa que fica nos cutucando, porque sabe que uma hora nós vamos explodir. Agora, se ela sabe que não vai resolver nada ficar cutucando, ela vai embora. Ela vai procurar outro para cutucar, porque ela precisa dessa explosão para se sentir viva. Precisa dessa explosão para se sentir alguma coisa, para como se alguém tivesse dado atenção para ela. Então nós precisamos ter esse discernimento de entender o outro e mostrar o nosso verdadeiro eu. Se nós realmente temos bondade no coração, como Jesus fala, a boca fala aquilo que está dentro do coração, né? Não é o que entra pela boca que nos faz mal, mas o que sai dela que nos confronta perante a nossa verdadeira exposição moral. Então nós vamos tendo essa consciência de que eu vou colocando as coisas boas para fora, me adequando às pessoas, tratando-as no bem, e com isso ninguém vai ter condições de me atacar. Então, se eu mostro o meu lado bom, automaticamente aquela pessoa, por pior que ela possa ser, vai cair por terra e vai tentar se mostrar no lado bom. É que nem aqui na nossa casa. Nós temos muitos trabalhos com pessoas viciadas, tanto familiares, de vítimas do vício, como pessoas ligadas ao vício. No começo a pessoa vem arisca. Hoje em dia, um ou outro, né, não são quantidade grande, mas um ou outro chega e fica conversando, desabafa, conta a sua vida, conta a sua história, principalmente para a Márcia, que conversa muito com as pessoas, né? Mas eu fico mais na parte administrativa às vezes, mas também converso só de vez em quando. E então a pessoa vai se desmontando. E ao se desmontar, ela deixa de ser aquele ser agressivo que poderia cometer um crime por causa do vício da droga, que poderia cometer uma agressividade por causa do vício da droga. Então ela vai vendo aqui como um porto seguro. Na hora que eu quero me lembrar que eu sou uma pessoa boa, eu vou na casa espírita. Lá eu tenho retaguarda, lá eu tenho tranquilidade, lá eu tenho amparo. E com isso a pessoa vai se melhorando, vai se melhorando, vai se melhorando. E uma hora, com o amparo dos bons espíritos, vai se libertar totalmente desse vício maldoso. E as famílias que os têm também vão se libertar desse sofrimento, porque a família sofre tanto quanto o viciado. Então nós vamos dando às pessoas a condição dela se mostrar como ela é verdadeiramente. Porque muitas pessoas, com medo de se magoar, com medo de se machucar, mostram o seu lado mais forte.
o seu temperamento mais forte, porque ela já foi tão magoada pela vida, já foi tão machucada pelos outros, que ela acha que se ela mostrar o seu lado frágil, as pessoas vão ficar pisando nelas. Então elas mostram o seu lado agressivo, não porque elas são más, mas com um motivo de segurança e de autoproteção e autopreservação. E com isso nós vamos entendendo o outro melhor e dando a ele a oportunidade da nossa bondade, da nossa caridade, dele se mostrar de uma maneira mais suave, como verdadeiramente é. Nós vamos ver as pessoas mais criminosas do mundo, é claro, ninguém está falando o contrário. A pessoa que cometeu um crime precisa e deve ser isolada da sociedade. Mas veja, Chico Xavier uma vez foi visitar um presídio e perguntaram para ele, né? Você está vendo um monte de espíritos obsessores aqui, né, Chico? Chico falou, não, eu só estou vendo mães. Está cheio de mães aqui, desencarnadas, outras em desdobramento, emancipação da alma, acordadas, ligadas ao corpo físico, mas quando nós temos aquele topor, nós nos desmembramos do corpo físico e vamos a regiões que temos a senilidade. Então ele via muitas mães lá. É a mesma coisa, o maior criminoso do mundo pode ter certeza que ele tem alguém que ele ama. Uma mãe, em especial, porque todos têm mãe, uma filha, um filho, alguém que ele ama. Então todos nós temos dentro de nós, da nossa centelha divina, uma coisa chamada amor, que muitos mascaram esse amor para autodefesa, para autoproteção, com medo de se ferir, e preferem atacar, causando mais em torno de si uma casca grossa, mas lá no fundo você vê que há uma situação de amor, que dilapidando, esse espírito vai se melhorando. A doutrina espírita nos ensina os espíritos que mais causaram mal à humanidade, Hitler, Gengis Khan, Idi Amin Dada, tantos outros sanguinários da humanidade, todos eles se tornarão espíritos puros. E alguns até mais rápido do que os seus críticos, porque eles vão ter mais consciência dos erros que praticaram e vão querer reparar em maior quantidade, mais rápido, aquilo que os outros morosamente fazem, que é a caridade e o amor ao próximo. Então é importante que nós, e Jesus nos ensina isso, a não julgar para não sermos julgados e não atacar as pessoas, dar a oportunidade diariamente, a oportunidade delas se sentirem e mostrarem seu verdadeiro eu, mostrarem seu lado caridoso, a sua bondade e o seu verdadeiro eu. Se aquele verdadeiro eu que ela vai mostrar não é adequado, a gente se afasta, porque tem as pessoas que são assim, elas chegam como cordeiros primeiro e depois se transformam em lobo, mas tem aquelas pessoas que já chegam como lobo e na verdade são cordeiros, querendo apenas proteção. Por isso é importante de nós entendermos a doutrina espírita, de nós prestarmos atenção nas palestras, nos estudos da nossa casa, presencial, ou se não através do nosso canal do YouTube, para a gente ter essas visões de vida que muitas vezes a gente esquece, ignora, passa batido e só julgamos a pessoa pela capa e não pelo conteúdo. Por isso não importa a quantidade de pessoas, e sim a qualidade que elas têm. Por isso que numa casa espírita, não importa a quantidade de trabalhadores da casa espírita, e sim a qualidade que cada trabalhador dá, e responsabilidade e afinidade com aquele local, com aquele ambiente, e em especial com cada uma das pessoas que deixam seus lares e vão prestigiar aquela casa espírita, confiando a tratamento do seu corpo físico, confiando a sua orientação espiritual naquele local e naquelas pessoas. Então, quanto mais nós temos responsabilidade, mais nos preparamos para a vida e mais damos o melhor de nós ao nosso semelhante. Então vamos agora nossas vibrações, mentalizar nossas casas, as casas dos nossos familiares, daquelas pessoas que nós amamos, e pedir aos Espíritos amigos de Jesus que estejam nesses ambientes, amparando, tranquilizando, protegendo e trazendo paz. E que os trabalhadores, colaboradores de Jesus,
que estejam nesses ambientes, retire os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que porventura possam estar no local em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados para diversas casas de oração e que os amigos de Jesus apliquem o magnetismo, que é o passe mais completo, salutar a todos os integrantes do nosso lar e do lar daqueles que amamos, aos encarnados, os desencarnados que conosco convivem, os animais e as plantas. E que os bons espíritos estejam ao nosso lado, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Agora nós vamos para a magnetização da água e lembrando, a cada 4 semanas tem a comunicação mediúnica na nossa casa. Então, quem vem seguidamente 4 semanas, é só nos lembrar que recebe a comunicação no WhatsApp e presencialmente também.